Bro, eu vou tentar gravar aqui com o telefone e vou tentar escrever. Como eu disse, vai ser um pouco complicado, mas vou escrever. Então, eu vou falar hoje da icterícia. Ok? Icterícia. Então, o que acontece é o seguinte: icterícia basicamente é o quê? Icterícia é a coloração amarelada dos olhos, ok? Principalmente da conjuntiva, ok? Conjuntiva e da pele, ok? E da pele. Basicamente isso. Mas isso acontece por quê? Porque nós temos uma deposição de bilirrubina. Existe uma coisa chamada bilirrubina, ok? Bilirrubina. Então essa bilirrubina se deposita ao nível da pele e ao nível da conjuntiva dos olhos, ok? Da conjuntiva dos olhos, ok? Dos olhos. Ok, mas por que ele não se deposita em outros sítios? Deposita nesses dois sítios, porque esses dois sítios aqui é rica em elastina. Existe uma coisa chamada elastina, que é uma proteína. Então essa elastina, ela tem muita afinidade com a bilirrubina, ok? Basicamente isso. Por isso que a bilirrubina, ela se deposita lá e causa aquela coloração amarelada dos sítios. Tanto que a bilirrubina, ela é dividida em bilirrubina, existem dois tipos, ok? Existe a bilirrubina direta, ok? E existe a bilirrubina indireta, ok? A bilirrubina indireta é uma bilirrubina insolúvel, ok? Insolúvel. Tanto que essa bilirrubina indireta é chamada de bilirrubina não conjugada, ok? Não conjugada. Enquanto que a direta, ela é solúvel, também chamada de bilirrubina conjugada. Conjugada. Basicamente é isso, ok? Então, mas de onde sai essa bilirrubina? Essa bilirrubina sai através da degradação de eritrócitos senescentes. Okay? Então, nós temos a degradação de eritrócitos velhos, ok? Mas, em caso de doença, essa degradação é muito alta. Então, significa que o quê? Que se nós degradamos muitos eritrócitos, esse eritrócito produz hemoglobina, ok? Hemoglobina. Hemoglobina é uma proteína, é basicamente uma proteína que tem o grupo M, ou seja, é uma proteína completa, a hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Mas o que acontece é que nós podemos separar essa hemoglobina em duas partes. Se nós partirmos essa hemoglobina, nós teremos aqui o hemo, ok? E aqui temos já globina, ok? O hemo provém do M. Então nós temos M e globina. Isso forma hemoglobina. Mas o problema é que o grupo M, quando é convertido, quando nós tiramos o ferro, o M é convertido em protoporfirina mais ferro. Ok? Ferro significa que o quê? Se eu junto esses dois, ok? Ferro mais a protoporfirina, eu irei formar o grupo M. Okay? Então, o grupo M basicamente é a protoporfirina junto com o ferro, forma o M. Por sua vez, a protoporfirina sofre um conjunto de muitas reações, já são 10 ou 12 reações, até formar a bilirrubina. Mas antes de falar bilirrubina, ela forma uma coisa chamada biliverdina, ok? E a biliverdina, por sua vez, ela forma a bilirrubina. Então, essa bilirrubina é que se deposita. Significa que o quê? Que se eu tenho um aumento da degradação dos eritrócitos, como é o caso da anemia hemolítica, por exemplo, anemia hemolítica, ok? Hemolítica, eu vou ter o quê? Vou ter uma produção excessiva de bilirrubina, logo terei o quê? Terei icterícia. Ok? Basicamente é isso. Não sei se entendeu essa parte aqui. Ok, mas nós temos que falar também um pouco do metabolismo da bilirrubina.
ok? Metabolismo da bilirrubina, ok? Então, a bilirrubina, antes de ser formada a bilirrubina, eu disse que primeiro a protoporfina é formada em biliverdina, mas dependendo do local, ele pode ser formado, pode ser convertido em estercobilina, ok? Estercobilina, ok? Estercobilina. Mas isso já depende da via, por isso nós temos que falar da circulação enteropática da bilirrubina. Aí já você tem que ir pesquisar por si só, tem que ver sozinho como é que ocorre o processo da circulação da bilirrubina, para ver se essa circulação da bilirrubina, a circulação enteropática da bilirrubina, como é que ocorre. Então isso você vai pesquisar, né, por causa do tempo, ok? Então agora eu vou falar das causas da produção, aliás, os tipos de icterícia, ok? Então a icterícia pode ser dividida em 3 tipos, ok? Em 3 tipos. Temos a icterícia pré-hepática, ok? A pré-hepática. Temos a icterícia hepática, ok? A hepática. Depois temos a icterícia pós-hepática, ok? A pós-hepática. Então, se você tem um fígado aqui, vamos supor que este é o fígado. Se daquele desenho que eu fiz, este aqui é o fígado, ok? O fígado, tu tens aqui a veia porta, que se liga. Depois tens a veia cava aqui, superior. Depois tens a veia cava inferior. A veia cava inferior sai uma coisa aqui. Depois aqui tens o baço, aquilo que eu desenhei. Tens um pâncreas aqui. O rabo do pâncreas liga-se ao baço, ou seja, o corpo tem o rabo. O rabo é a cauda nesse caso, né? A cauda liga-se ao baço, e o baço sai uma artéria aqui do baço, com uma artéria, com a mesentérica superior. Então, veia esplênica com a mesentérica superior forma que nós chamamos de veia porta, ok? Veia porta, ok? Basicamente isso. Depois, existem artérias que, temos artérias de veia, né? Então, tem algumas artérias que, essa aqui é chamada de artéria hepática, ok? Que faz o suprimento sanguíneo do fígado, ok? Depois essa aqui é a veia porta. Depois nós temos a veia hepática, que leva o sangue. Vamos supor que temos uma veia aqui, que é a veia hepática. Veia hepática que leva o sangue, que drena o fígado. O próprio fígado, tanto, assim, todos os órgãos têm artérias e veias. As artérias suprem o tal órgão. E as veias, eles drenam. Então, se as artérias carregam oxigênio para lá, para o tal órgão deve ter alguma coisa que carregue o dióxido de carbono do órgão para o coração, para os pulmões, para aquele dióxido de carbono ser substituído, ok? Enquanto que a veia porta, ela tem a função de quê? Ela tem a função de, basicamente, carregar todos os nutrientes que provêm do intestino e do baço, que não são bons, para serem desintoxicados, entre aspas, porque isso é muito geral, dependendo do tipo de metabolismo, se é carboidrato, se é proteínas, se é não sei o que, cada tipo de biomolécula sofre um tipo de metabolismo, ok? Que já aquele metabolismo da fisiologia que tu aprendeste lá. Basicamente é isso, né? Isto é o resumo. Mas onde é que eu quero chegar com isso? O que eu quero chegar com isso é o seguinte: tudo que estiver antes do fígado, né? Nesse caso, eu vou chamar de coisa. Vou chamar de tudo que tem a ver com vasos. Eu vou chamar de pré-hepática. Pré-hepática. Então significa que o quê? Que a icterícia que ocorre pelo aumento da destruição dos eritrócitos, eu vou chamar de pré-hepática. Então eu tenho destruição dos eritrócitos. Então aqui tu encontras lá muitas causas. Por exemplo, anemia hemolítica. Anemia hemolítica leva a coisa. Depois tens a esferocitose, ok? Depois tens, ok, a deficiência de glicose 6-fosfato, que também leva a anemia hemolítica. Depois tens, então, tudo aquilo que leva, então tens a autoimune também, aqui, autoimune. Então tudo isso leva a destruição dos eritrócitos. Essa destruição dos eritrócitos leva a uma anemia, a uma icterícia pré-hepática, porque não é uma icterícia que acontece ao nível do fígado, percebes? Então é uma icterícia pré-hepática. Ou seja, aqui na pré-hepática nós temos aumento da bilirrubina indireta,
ok? Temos aumento da bilirrubina indireta, percebes?